Meu nome é Wagner Lisiari, o meu grupo é composto por mim, pela Letícia Machado e pela Isabela Correia, e nós vamos apresentar um resumo sobre o documento da Embrapa do ano de 2008 sobre implantação e manejo de florestas em pequenas propriedades no estado do Paraná. No século XX, durante muitos anos, a extração de florestas nativas foi incentivada no estado do Paraná, e pouco se falava sobre a grande importância dessas florestas na conservação do solo e das águas e na manutenção da biodiversidade. Com a extração, as florestas nativas ficaram fragmentadas e correndo grande risco de ameaça devido a queimadas, defensivos agrícolas e aumento expressivo de plantas daninhas. Devido a isso, foi importante a adoção de medidas de conservação e manutenção dessas áreas, visando o aumento e enriquecimento dessas florestas empobrecidas. Nesse projeto, foram selecionadas 187 propriedades no estado do Paraná, coordenado pelo Programa Paraná Biodiversidade. O modelo do projeto visa criar corredores biodiversos conectando fragmentos de florestas nativas para a conservação de bacias hidrográficas. Para isso, serão implantadas espécies nativas e exóticas, criando um ambiente favorável para as espécies nativas secundárias. Ao longo da execução do projeto, as espécies exóticas serão desbastadas, gerando renda ao proprietário, e para ceder espaço às nativas e favorecer a sua regeneração. Com isso, o projeto teve objetivos de promover a biodiversidade pela implantação de reflorestamentos para a reconstituição de florestas nativas em pequenas propriedades rurais, elaborar com base nesses reflorestamentos um projeto de carbono, de acordo com o protocolo de Kyoto, estabelecer reflorestamentos mistos combinando espécies nativas ameaçadas de extinção com espécies exóticas de rápido crescimento em áreas degradadas, georreferenciar essas áreas, protegê-las sob imagem de satélite e demarcá-las como reserva legal das propriedades, manejar cada reflorestamento seguindo seus princípios de sucessão fitossociológica, desbastando-se as espécies exóticas e as nativas pioneiras ao longo do tempo, transformar esses reflorestamentos em bancos de germoplasma de espécies nativas da região, possibilitar renda aos produtores através da venda da madeira colhida no manejo, estimular a produção madeireira e trabalhar para a replicação em grande escala do modelo do projeto proposto. Meu nome é Isabela Correa e eu vou dar continuidade à explicação do projeto Implantação e Manejo de Florestas em Pequenas Propriedades no Estado do Paraná. A localização do projeto. O projeto foi implementado na mesorregião noroeste do Paraná e abrangeu os municípios de Querência do Norte, Santa Cruz de Monte Castelo, Porto Rico, Loanda, São Pedro do Paraná e Santa Isabel do Ivaí. As áreas do projeto eram propriedades de pequenos produtores, com 120 produtores independentes, e também áreas de assentamento de reforma agrária, com 67 assentados, totalizando 187 produtores e 379 hectares de área total. As áreas do projeto foram demarcadas como áreas de reserva legal da propriedade e tiveram um reflorestamento de 1 a 5 hectares. Os produtores participantes do projeto possuíam algumas características semelhantes entre si, como suas propriedades tinham no máximo 30 hectares. Eles não possuíam cadastro no CISLEG, Sistema de Consulta e Legislação. Não possuíam reserva legal verbada na matrícula de registro de imóvel. Eram classificados como população de baixa renda, e a atividade agropecuária era a principal fonte de renda. E também, as áreas a serem reflorestadas estavam sendo utilizadas para pasto ou cultivo agrícola. Foi gerada, então, uma imagem spot no ano do projeto, ano de 2005, com a plotagem das áreas reflorestadas pelo Projeto Carbono nos 6 municípios, representadas na imagem pelos pontos amarelos. Vamos conhecer um pouco sobre a caracterização ambiental da área do projeto. A região do projeto era a mais degradada ambientalmente de todo o estado do Paraná. Isso por conta do desmatamento intenso da floresta nativa e uso inadequado da terra. O clima da região é classificado como subtropical úmido mesotérmico, que apresenta verões quentes com chuvas nos meses do verão e geada pouco frequente. Também não possui deficiência hídrica e a precipitação média é de 1.700 mm com umidade em 80%. A vegetação é dominada pela floresta estacional semidecidual, com 98% de cobertura vegetal. Também apresenta 1,8% de campos inundáveis e 0,2% de estepes. Porém, devido à ocupação das terras e dos desmatamentos, em 2004 restavam menos de 5% de toda a cobertura original.
Na região, existem 4 bacias hidrográficas principais: o Rio Paraná, Rio Ivaí, Rio Piquiri e Rio Paranapanema, que cortam os 6 municípios abrangidos pelo projeto. Para realizar o reflorestamento do projeto, foram definidas algumas espécies e variedades florestais. O eucalipto foi escolhido como espécie principal do reflorestamento, por conta de seu crescimento rápido, por se adequar ao clima da região e por produzir uma maneira de grande demanda. As espécies nativas utilizadas foram aquelas com ocorrência natural na região, visando a formação de um banco de germoplasma, além de priorizar as espécies com potencial comercial. O modelo de reflorestamento foi composto por eucalipto e espécies nativas pioneiras, secundárias iniciais e secundárias tardias. O objetivo era que o crescimento das árvores induzisse o desenvolvimento de populações de espécies nativas sem que houvesse competição entre elas a ponto de inibir o seu crescimento. Entre as espécies consideradas pelo projeto foram escolhidas 9 espécies nativas pioneiras, como por exemplo a embaúba, o capixingui e o tapiá. 12 espécies secundárias iniciais, como o cambotá, o ingá miúdo e a farinha seca, e 25 espécies tardias e clímax, como o guarandi, a peroba e o jequitibá. Ficou definido que os produtores participantes seriam proprietários legais das árvores e dos créditos de carbono que elas gerariam, e eles mesmos deveriam monitorar a geração do carbono. No caso dos assentamentos, os créditos de carbono deveriam ser repartidos após a certificação da venda. O modelo de reflorestamento foi definido com 2 condições. Eles deveriam contribuir para a conservação da área e deveriam ser economicamente viáveis. Isso através da utilização temporária e parcial das espécies exóticas, que gerariam recursos ao longo dos 20 anos, ao mesmo tempo que estabeleceriam um ambiente propício para desenvolvimento das espécies nativas e construção de um banco de germoplasma no final desses 20 anos. Foi definido 2 modelos de delineamento para a disposição das espécies nativas, um em bloco e outro em faixa. A escolha foi orientada pelos técnicos da Emater de acordo com as condições do lote e a preferência do produtor. Aqui nós visualizamos graficamente os delineamentos utilizados. O delineamento em faixa do lado esquerdo e do delineamento em bloco ao lado direito. Em ambos foram utilizados 1.234 árvores por hectare de eucalipto, 384 árvores por hectare de espécies pioneiras, 24 árvores por hectare de espécies secundárias iniciais e 24 árvores por hectare de espécies secundárias tardias. Apenas as faixas ou os blocos possuem espécies pioneiras, secundárias iniciais ou secundárias tardias, no caso, as espécies nativas. E o eucalipto foi plantado em todo o restante da área. Podemos observar também que em ambos os delineamentos existe uma intensa regeneração da vegetação natural, que nos mostra que tanto as espécies nativas quanto o eucalipto favorece o desenvolvimento da vegetação. Logo, é possível integrar áreas de cultivo comercial com áreas de reflorestamento, favorecendo o desenvolvimento econômico e sustentável da região. Olá, meu nome é Letícia e eu vou falar sobre o manejo florestal do projeto Carbono da Embrapa. O manejo e produção de madeira dos reflorestamentos são semelhantes para ambos os delineamentos. A produção de madeira, prevista ao longo de 20 anos, é de 478 metros cúbicos. São previstos 3 desbastes aos 5, 10 e 15 anos. No 20º ano será feito o corte total dos eucaliptos. O software CIS Eucalipto descreve como a floresta cresce e produz conforme os regimes de manejo que o próprio usuário indica. O objetivo é orientar o produtor rural com tecnologias adequadas para o manejo e planejamento florestal, fornecendo informações que permitam otimizar a produção e aumentar a renda. O CIS Eucalipto fornece uma estimativa da mortalidade natural na plantação do eucalipto.
Assim, a soma do número de árvores remanescentes com o de árvores desbastadas após cada operação é inferior ao número de árvores estabelecido no início ou na idade do desbaste anterior, como mostra a tabela. Ao longo dos 20 anos, se processará uma dinâmica com relação às espécies nativas, em que a maioria das pioneiras plantadas deverá ter completado o seu ciclo, podendo ser utilizadas como lenha. A regeneração natural de espécies nativas surgirá no subbosque. Cada modelo contempla um total inicial de 1.666 covas, no espaçamento de 3 metros por 2. Desse total, 74% são eucaliptos e 26% são da vegetação nativa, que estará disposta em uma faixa ou blocos centrais. As mudas de eucalipto foram obtidas no mercado regional, respeitando os critérios de qualidade. As espécies nativas para a formação do banco de germoplasma foram procedentes de matrizes identificadas e marcadas na região, e as mudas foram produzidas pelo Instituto Ambiental do Paraná, o IAP. O projeto de reflorestamento teve início em pequena escala em 2006. A justificativa para o período de duração de 20 anos do projeto se deve ao modelo de reflorestamento proposto, que não conta com a repetição de ciclos da planta. A rentabilidade econômica com a venda da madeira do eucalipto. Em 2005, a madeira era o segundo produto de exportação do agronegócio no estado do Paraná. Embora tenha área, tecnologia e clima extremamente favoráveis para a produção florestal, estudos apontavam para a necessidade de plantio anual de aproximadamente 54 mil hectares de florestas para atender a demanda do estado. As perspectivas desse projeto eram que em 2005 houvesse um equilíbrio entre oferta e demanda da madeira florestal e em 2021. Isso indica que a produção de madeira é uma atividade das mais seguras para os produtores em termos de perspectivas econômicas em médio e longo prazos. O carbono sequestrado nos reflorestamentos. O sequestro de carbono com eucalipto, que constitui 75% das mudas plantadas, foi estimado utilizando-se o programa Carboplan, que é um sistema desenvolvido pela Embrapa Florestas. O carbono sequestrado pelas espécies nativas plantadas e regeneradas naturalmente ao longo do projeto foi utilizado para descontar o estoque inicial de carbono da linha de base, como áreas de pastagens ou qualquer vegetação eventual não florestal presente, por exemplo, capoeirinhas e capoeiras. Os resultados: reflorestamentos e cadastramento de 187 propriedades familiares no IAP, reservas legais de todas as propriedades averbadas em cartório, implantação e consolidação de 187 bancos de germoplasma de espécies nativas ameaçadas de extinção, aumento da biodiversidade, contribuição para o sequestro de carbono como uma das medidas para a diminuição do aquecimento global, reconstituição de reservas legais com espécies nativas, contribuição para a permanência dos agricultores participantes no campo, geração de receita com a produção da madeira do eucalipto e o pagamento dos créditos de carbono ao longo do ciclo do projeto. Outros resultados é que o retorno médio estimado de R$ 1.197 por hectare ao ano com a venda de madeira de eucalipto, apoio com 50% do investimento de implantação das áreas reflorestadas do projeto piloto pelo Paraná Biodiversidade, perspectiva de fonte e estímulo à atividade madeireira, em particular a indústria de processamento de madeira. Além disso, aporte de recursos pelo Programa Paraná Biodiversidade para viabilizar o projeto, contribuição do Paraná Biodiversidade para a gestão do projeto de carbono e a consolidação
do presente projeto serviu de subsídio para uma política pública estadual para a replicação do modelo em grande escala. É isso, muito obrigada.